Tributo tem uma participação muito relevante no preço. Todo mundo sabe disso. Eu vou pegar ali um documento que eu sempre uso, formação de preço. Eu gosto de usar, que eu sempre compartilho com o pessoal, formação de preço de venda. Só um minutinho, tá? Olha só, dá para ver bem, certo? Então, olha só como é importante a questão da formação de preço. Aqui é o custo da mercadoria. O quanto eu pago, regime cumulativo, tá? O quanto eu pago e quanto eu tenho de créditos. Vamos pensar aqui, ó, no regime cumulativo, ou seja, lucro presumido, simples nacional, que eu não tenho crédito na aquisição. Paguei R$100 na mercadoria. Vamos pensar que eu não tenho crédito de nada. Quanto que ela custou? Se ela tem substituição tributária, R$110. Vamos deixar fácil essa conta. Vamos tirar a substituição. Não tem IPI, não tem nada. Paguei R$100, ela custa R$100. Aí o seguinte, eu vou vender essa mercadoria. Vamos pensar que eu não tenho ICMS. Vamos pensar que eu sou um simples nacional. Aqui, ó, simples nacional. Esquece ICMS, esquece imposto de renda e contribuição, esquece PIS e COFINS. Vamos pensar isso aqui como simples nacional. A guia do simples, ele está lá numa alíquota de 12%. Não, 11%. Comissão que ele paga para o vendedor, eu vou tirar para deixar bem simples para você, e frete. Certo? Vamos pensar que ele quer ganhar nesse produto. Vamos pensar com o custo fixo. Margem de contribuição é o quanto que custa para mim abrir a empresa, fixo, que eu tenho que colocar no preço, e mais o lucro desejado. Margem de contribuição é isso. Então vamos pensar que o meu custo fixo é 10% e eu quero ganhar 10%. Então eu vou colocar 20% de margem de contribuição. 10% eu pago custo fixo, 10% é lucro. Ou seja, eu tenho que vender essa mercadoria por R$125, colocando 11%, 31%. Isso aí. Ó, tá vendo? 31%. 20% de margem de contribuição, 11% de imposto. Ou seja, tem que vender por 144. Agora vamos pensar o seguinte. Esse cara tá no não cumulativo. Então ele tá lá no lucro real, que ele vai ter direito a crédito. Então, ele pode ter crédito de ICMS de 12, PIS e COFINS de 9,25, ok? Aí vamos colocar agora aqui. Vamos colocar aqui ICMS, colocar aqui PIS e COFINS. PIS e COFINS. Imposto de renda e contribuição 12%. Nós vamos colocar aqui 9,25 também. Imposto de renda e contribuição social nós não vamos colocar. E ele vai ganhar os mesmos 20%. 134. Olha só. No não cumulativo, por exemplo, comprando essa mercadoria por R$100 para ganhar 20, para ter aqui de margem de contribuição 20%. Claro que aqui muda, certo? Então, porque eu tenho 21,25, que é ICMS, PIS e COFINS. Antes, eu tinha o quê? 134, vamos mudar aqui. Eu tinha apenas os, para não confundir vocês, eu tinha apenas o Simples Nacional, que era 11%, que pagava tudo. Aqui é zero. Deixa eu ver. E os mesmos 20%. Deixa eu ver, 31. Exatamente, R$114. R$114,13. Pegando um exemplo de Simples Nacional, tá? Mesmo, ó, o custo dele aqui tem que mudar. Aqui tem que mudar. Aqui não tem crédito. Olha aqui, ó, 144. Tá vendo? 144,93. Então, olha só, se eu tô no Simples, por exemplo, que eu não tenho crédito, paguei R$100 na mercadoria, coloquei só 11% de tributo. Para ganhar 20%, eu tenho que vender a 144. No lucro real, por exemplo, que aí o meu custo de aquisição vai ser bem menor. Porque eu vou ter crédito de PIS, COFINS, então o meu custo ele é 78, não é R$100, entendeu? Porque eu tenho crédito ICMS, PIS e COFINS. Aqui é só um exemplo para vocês verem que uma das primeiras ferramentas de planejamento pode trazer para cá é o quê? Análise tributária. Porque muitas vezes eu já vi cara que estava lá no lucro real e o outro estava no lucro presumido indevidamente, e aí o preço do cara estava diferente, por quê? Para ganhar a mesma coisa, ele tinha diferença, porque o custo de aquisição dele é menor. Ou vai ter casos que o markup dele vai ser menor. Então, é conta de qual que é o melhor regime de tributação. E eu sempre digo que a análise tributária é a ferramenta indispensável do planejamento. Se você não estiver no regime correto, não faz sentido nem ir para a próxima etapa. Então, qual é a projeção? Qual que é a projeção?
de receita para o ano. Custos, despesas e investimentos. Com isso, você consegue fazer uma projeção, por exemplo, de quanto que ele vai faturar, de quanto vai custar, despesas, e aí você vai comparar no seguinte regime, tanto no lucro presumido, para fins de imposto de renda e contribuição social, lucro presumido, e você vai comparar também no lucro real. Lucro real. Posso um dia trazer até um caso aqui para vocês de estudo, caso vocês queiram. Lucro real. E claro, se for um negócio menor, Simples Nacional, por que não? Mas aqui é um pouco mais restrito. Afinal, são poucas empresas que podem optar aí pelo Simples Nacional. Então, você pode ter essas 3 opções, dependendo do segmento que a empresa atua. Nem todas as empresas são permitidas. E, claro, qual que vai ser o resultado? Onde eu vou ganhar mais dinheiro tendo o mesmo cenário? Uma vez eu atendi uma empresa, segmento têxtil aqui do estado, e ela estava com um problema grave. Ela nos contratou porque ela não estava conseguindo, não estava sobrando dinheiro. Mas lá no markup dela, aqui ó, ele estava colocando no preço. Ele estava colocando uma margem de contribuição que paga o custo fixo, mais o lucro que ele queria, e dentro da formação do markup, ele estava colocando todos os tributos. Ou seja, no preço eu estou cobrando o custo da mercadoria produzida, porque lá era uma indústria. Estou adicionando todos os tributos e todos os custos, como por exemplo comissão, frete, caso houver, custo financeiro. Coloco no preço. Por quê? Porque eu estou captando dinheiro. Eu estou pagando meu fornecedor em 60 e estou te vendendo em 120. O meu ciclo financeiro não fecha. O que eu faço? Capto dinheiro no banco. Dinheiro no banco tem juros. Eu jogo por preço. Ou seja, recomponho o que eu preciso de dinheiro para pagar meu fornecedor, para pagar todo o meu custo fixo, para pagar os tributos e para ter o meu lucro. Ô Marcos, não tem como. Me explica aí, cara. Eu não estou ganhando dinheiro e eu estou colocando aqui. Tá faltando dinheiro para pagar imposto. Tá faltando dinheiro. E aí, beleza. Veio para fazer análise tributária, análise de recuperação. Ok, vamos analisar o caso. Fizemos um diagnóstico, tinha a exclusão do CMS, da base de cálculo PIS e COFINS, deu um valor bem alto, mas não ia resolver o BO do cara. E depois, nós fizemos a análise e eu não fui no briefing do negócio. Quando eu fui fazer, aí eu tinha implementado lá no nosso negócio, era uma análise prévia, porque estava dando muito problema entre o que o comercial fechava e o que o técnico entregava. E aí, na análise prévia, eu senti essas informações que não vieram, com o comercial só queria recuperação. Eu falei, não, então para tudo, como diria o filósofo contemporâneo chamado João Kleber. Eu falei, para. Tem coisa mais grave aqui. E ele começou a contar a história do problema dele e tal. E aí eu fui ver, depois disso, porque esse briefing não tinha, mas quando ele falou que estava com problema de liquidez e tudo mais, eu falei, mas meu querido, você está no lucro presumido. Lucro presumido. O que é lucro presumido? Em regra, para fins de imposto de renda, tá na tela, né, Tihai? E contribuição social, o governo presume que você tem lucro. Então, indústria, comércio, venda de imóvel, atividade, em regra, tá? Atividade de equiparação hospitalar, o governo presume que para pagar o imposto de renda e a contribuição social, no IR você tem 8% de lucro e na contribuição social 12%. Parte-se do pressuposto que você tem lucro. Então, sei lá, o cara faturou 1 milhão. Então, para fins de RPJ, o que vai acontecer? Ele vai presumir 8%, tu deduz, claro, devoluções, IPI, substituição tributária caso houver, mas para fins de base de cálculo, o que tu vai fazer? O valor do faturamento vezes 8%. Então eu faturei 1 milhão, mas o governo presume que eu estou lucrando 80 mil. Sobre 80 mil, vou lá pago o imposto de renda, 15%. E se tiver o adicional, tudo que excede 20 mil por mês. Na contribuição social é diferente. Então na contribuição social é 12% para recolher. Então sobre esse 1 milhão, o que eu vou fazer? 1 milhão vezes 12%. Cheguei na base de cálculo presumida. Sobre isso, aplico 9.
Lucro real presumido, pessoal, o que diferencia é a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. As alíquotas são as mesmas. E, claro, a cumulatividade e não cumulatividade do PIS e COFINS. O PIS e COFINS dele era cumulativo. Então, o que acontecia? Ele não tinha crédito de nada e sobre o faturamento ele recolhia R$ 3,65. Descontadas as devoluções, substituição tributária, ICMS. Mas o que acontecia? Esse cara, o negócio dele não dava 8% de lucro, ele estava tendo prejuízo. E aí, o que aconteceu? Aí eu não sei se é Deus, se é coincidência, eu acredito que é Deus, claro. Eu falei, cara, vamos reprocessar. No ano ele já tinha pago um monte de tributo, só que estava dentro do prazo. Ele não tinha pago imposto de renda. Ele pagou, eu lembro até hoje, nos 3 primeiros meses, 240 mil de PIS/COFINS no ano e tinha uma provisão de R que ia dar uns 450. Eu fiz uma análise para ele comparativa se eu tivesse no lucro real, porque aí o lucro real, qual que é a diferença da base de cálculo? É pelo lucro. Eu pego o valor do faturamento, tiro o custo, tiro tributos, tiro o custo, despesas, levo para apuração, adiciono e faço exclusão, mas eu pago sobre o lucro real, sobre o lucro apurado. E esse cara não tinha lucro. Eu falei, olha só, você vai pagar nesses 4 primeiros meses do ano 450 mil, provisionando o imposto de renda e contribuição. No lucro real tu vai pagar 0. E ele ia apurar créditos de PIS e COFINS, porque esse cara tinha um custo muito alto. Ele ficou feliz e ficou triste. Por que feliz? Porque aquele ano nós ainda estava no prazo da retificação. Então o que nós fizemos? Porque quando eu opto pelo lucro real com o pagamento da guia do imposto de renda do ano, como o lucro presumido você pode pagar, a maioria faz trimestral, então paga até 30/4, estava no prazo. Nós reprocessamos, fizemos pedido de pagamento devida maior de PIS e COFINS e não pagou IR para aquele ano e ele foi feliz durante alguns anos. Só que os últimos anos, não tive o que fazer. A opção do ano, ela é definitiva. E aí gerou um problema um pouquinho desagradável com a contabilidade, mas tinha também problema deles. Então, assim, partir do pressuposto que tributo compõe uma das maiores fatias do negócio, não posso estar no regime incorreto, porque senão, olha só o que acontece aqui. Eu poderia estar ganhando a mesma coisa vendendo por 114. Eu posso estar vendendo por 134. E aí o meu concorrente, ele está vendendo por 114. A mesma mercadoria. De quem você vai comprar? Então é básico. Fazer análise tributária é o básico do básico do básico do básico.